Esse vídeo, ele é resultante dos cortes que eu faço das minhas lives, lá no TikTok, onde a gente conversa, troca uma ideia, bate um papo sobre teoria e história do anarquismo, também faz estudos, lê alguns textos, reage a alguns vídeos, enfim. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o individualismo, aquela teoria onde o máximo autor Max Stirner produziu a questão do egoísmo e tudo mais, e que de certa forma ronda, né, paralelamente a questão do anarquismo. Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Fernando, sou professor, historiador e você está no História Anarquista. Marnopchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. E aí? Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Vocês estão bem? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por acaso vocês viram? Nem estou sabendo disso. Então, fizeram uma pergunta pro Pirula em relação ao comunismo, né? E se ele achava hipocrisia a galera ganhar dinheiro na internet com isso e tal. Vocês anarquistas têm uma rixa com os comunistas ou são de boas? Não, a gente não tem rixa, a gente tem debate com os marxistas. Porque, na verdade, existe... Ô, Thiago Souza, obrigado pelo follow, valeu demais, cara, obrigado. Considere me seguir nas demais plataformas também. Aliás, o vídeo do YouTube vai atrasar, viu? Ó, não sei se vocês sabem, tá? Dia 1º fez 30 anos de movimento zapatista e libertação indígena zapatista em Chiapas. E dia 29, agora de fevereiro, pro México e pro movimento social do México, foi super importante porque foi a guerrilha da Barra Califórnia, que foi uma revolução, né, onde fica Tijuana, por aí. Cara, prof, tem algum livro específico sobre coletivismo do Bakunin? Não. O Bakunin ele não trabalhava nesse sentido, né? O Bakunin ele tinha muitos ensaios e aí foi compilado depois. Então você vai ter em Estatismo Anarquia alguma coisa sobre coletivismo, você vai ter muita coisa de comentaristas bakuninistas, por exemplo, ter o... Cadê o livrinho dele, mano? Tá aqui. Cara, eu gosto muito desse livro, tá? Do Gaston Leval, que é Bakunin, o pai do do sindicalismo revolucionário. O que você acha do Reino Unido classificar o Brasil como ameaça? O que você acha que eles querem? Né? Vitor, o que você acha? Né? É o velho mundo estremecido dentro da sua hegemonia imperialista, né? Que tá vendo um novo imperialismo, uma nova configuração mundial se formando, em olhos vistos, e que não vai deixar isso aceitar, não vai aceitar isso por barato, quieto, né? Cara, ó, antes do próprio Lenin falar, né, sobre imperialismo e tudo mais, Bakunin falava isso, né? Dentro do capitalismo, dessa aglomeração de riquezas acelerada, você tem a configuração de nacionalidade, né? A nacionalidade é um tipo de nomeação e de noção de propriedade. Por isso, Estado, né? Então, dentro dessa camada, né, os Estados sempre vão querer crescer mais que outros, sempre querem subjugar outros Estados. Mas, enfim, é basicamente isso, gente. Eu perdi até um pouco a linha do raciocínio. Então, real. Então, mas ó, então em relação à leitura hoje, e agora dá para ler? Vocês conseguem ler, pessoal? Dá para ver de boinha? Como é que tá para vocês? Tá suave? É isso. Galera, vamos trocar uma ideia então sobre essas preocupações que eu tenho e aproveitar que esse bonde do socialismo não foi embora e que a gente faz parte desse bonde. Vamos dar uma popularizada e uma estudada num texto aqui, né? Que é super importante. Bora? Bora lá? Alguém conhece o Luiz de Fabre? Já ouviu falar do Luiz de Fabre? Vocês já ouviram falar do Luiz de Fabre? Não? Então, Luiz de Fabre é um anarquista do começo do século XX, parça do Malatesta, de certa forma,
teve contato com o Cafiero, que escreveu o resumo do Capital, né? E ele foi muito importante para a formação do anarquismo aqui no Brasil, tá? Na América Latina como um todo, assim como o Malatesta. Mas enfim, ele é um cara importante, tá? Eu vou beber água, peraí. E ele tem esse texto aqui que eu queria trazer para vocês, né? Que é o Individualismo Stirneriano e o Movimento Anarquista do Luiz de Fabbri, né? Ele foi lançado em outubro, novembro e dezembro em artigos. Ele vai trabalhar sobre a questão do individualismo dentro do anarquismo, né? Existem muitos anarquistas até hoje que reivindicam o Max Stirner, falam de Nietzsche, até os mais contemporâneos. Eu sou anarquista e eu concordo mais com o Foucault, com o Deleuze, com o Derrida, né? Tudo bem você concordar com os pós-estruturalistas, eu acho os filósofos e pensadores super importantes, né? Mas eles não são anarquistas, né? Foucault não era anarquista, né? Então, para a gente pensar e utilizar esse texto no sentido de entender os argumentos quando alguém for falar isso para nós, de como abordar, de como falar, não, individualismo não é anarquismo. Foucault não era anarquista? Não. Até tem um texto da professora da Margaret Hago, que saiu em livro, né? O Anarquismo de Foucault. E a Margaret Hago é uma anarquista, né? Uma professora do IFISH, da Unicamp. Mas ele não era anarquista. Só afirmar é complicado. Qual o ponto? Então, para ser anarquista, tem que ser socialista. E o Foucault, ele rompeu com a prática política. Ele ficou só com a questão acadêmica, né? Então, ele rompe com a organização política, ele rompe com o marxismo na época dele, que, diga-se de passagem, o Partido Comunista Francês da época era muito homofóbico e tal. E ele rompeu com razão. E também por causa das posições contra-stalinistas, né? Em protesto ao regime stalinista. Então, e aí ele rompe com o Partido Comunista Francês e não se organiza mais. Então, todo o exercício que ele tem em relação a denunciar as instituições de poder, tá basicamente no Vigiar e Punir, né? É um exercício de denúncia acadêmica, cara. Não é um exercício de denúncia de transformação da realidade. Então, ele era um acadêmico, né, dentro da arqueologia, da fenomenologia. Exato, faltou a prática. Faltou ele estar organizado. Entendeu? Faltou ele estar organizado, faltou toda a produção em relação, dentro de uma tradição muito bem estabelecida, dentro do pensamento socialista e sociológico do anarquismo. Esse texto do Fabbri, Leonan, ele é certeiro por causa disso. Porque ele tá falando do Stirner, mas serve para muita coisa aqui, entendeu? Serve pra gente abolir não, mas desmistificar determinadas tipologias que ficam rondando o anarquismo. Então vamos começar. O Individualismo Stirneriano, no Movimento Anarquista, de Luiz de Fabbri, publicado em outubro, novembro e dezembro de 1903. Observação: série de 3 artigos polêmicos sobre individualismo stirneriano, publicados originalmente em 1903 na revista Pensiero, de Roma, número 7, 8, 10, que podem ser consultados online aqui, né? Então tem a fonte original. E tá no marxist.org, viu, gente? Eu geralmente trago sites anarquistas, né? Mas eu não achei eu sabia desse texto, eu sabia da existência dos textos do Fabbri, mas eu não achei em nenhuma referência anarquista aqui. Então, ó, número 1, Pensiero, número 1, né? Artigo 1, ano 1, né? Número 7, outubro de 1903. Uma prova da seriedade e da força de uma doutrina é os surgirem ao lado dela, ou desprender-se do seu tronco, outras doutrinas, mais ou menos perfeitas, mais ou menos duradouras, com a primeira... e que com a primeira tem em comum o reconhecimento de uma verdade ou de um dado ponto de partida do qual uma e outra extraem deduções e conclusões diversas. Gosto dessa provocação, né? Porque isso aqui nos leva a pensar, por exemplo, o surgimento do marxismo e do anarquismo, né? O tronco é o socialismo, e dentro disso se desdobra entre socialismo autoritário, marxismo, e socialismo libertário, anarquismo.
em 1872, pós-segunda Internacional dos Trabalhadores, né? Em especial, as doutrinas que se dirigem às multidões e têm um fim social, político ou religioso, suscitam em torno de si, e quase sempre contra si mesmas, os hereges, os quais tanto podem ser os reformadores e aperfeiçoadores da doutrina-mãe, como os seus corruptores. Quase sempre acontece que, no primeiro caso, a heresia vence a doutrina e substitui-a, tornando-se ela própria doutrina, enquanto que, no segundo caso, ou o novo ramo atrofia e despreza, depressa seca, perdão. Atrofia e depressa seca. Ou mantém uma vida miserável ao lado do tronco de que deveria o qual continuar a crescer e a viver por conta própria. Então, né, aqui ele está falando, né, que dentro da produção do pensamento, da história das ideias e dos movimentos sociais, das correntes sociais, as coisas podem se ressignificar, criar outras linhagens, secar a sua origem, né, ou se não, se desdobrar e aí ter uma corrente independente e tudo mais. E eu sei por que ele está falando isso. Vamos chegar lá. Algo de semelhante aconteceu com o anarquismo, que hoje tem em sua volta não poucas filiações das suas teorias, devido a ramificações que a elas se associam no que constitui a característica principal e necessária de todas as doutrinas anarquistas, a negação do princípio da autoridade, isto é, de toda a coação violenta do homem sobre o homem. Consoante a diferente interpretação de cada teoria faz este princípio negativo. A autoridade é mais ou menos negada e varia o método de luta de cada uma, como varia as ideias direcionadas à ideia-mãe. Mas esta permanece do ponto de partida comum, seja para os argumentos teóricos ou para a ação prática que os seguidores lhe fazem resultar. A anarquia, historicamente e, tal como a aceitam a maioria dos anarquistas, também ideologicamente, é uma escola do socialismo. O socialismo, após o período embrionário de sua formação, que compreende todo o ciclo dos socialismos a priorísticos e utópicos, Babeuf, Fourier, Saint-Simon, Owen, torna-se positivista, encontra o seu caminho através das tentativas de Proudhon, né? Assume uma forma e linguagem científica com Marx, até que no caldo das revoluções políticas e de meados do século XIX, e após a Comuna de Paris, chega à sua maturidade. Escinde-se nas duas tendências que continham dentro de si desde os primórdios, a autoritária e a libertária. O socialismo anarquista, de algum modo, vem no segmento de Fourier, assim como o socialismo autoritário, de algum modo, vem no segmento de Saint-Simon. As duas tendências não se manifestaram, porém, enquanto o socialismo não atingiu um certo grau de expressão e não sofreu a elaboração necessária. A questão econômica mantinha-as unidas e impedia-as de se manifestarem, devido à necessidade imperiosa e absorvente de afirmar com unanimidade de intenção aquilo que foi certamente a mais importante conquista social do século XIX, o princípio de socialização da propriedade. Vale dizer a afirmação do direito proletário diante da burguesia, o anúncio de uma nova revolução no esgotamento da Revolução de 1789. É interessante a gente falar aqui, então, né, e pegar a explicação do Horda, que é mais ou menos isso mesmo, né? É entender que... Obrigado pelo follow, valeu, Alex. Então a gente sabe que o anarquismo é um socialismo, né? Muito tempo na primeira internacional chamado de socialismo revolucionário ou coletivismo, né? E depois abraçando a ideia do libertário, né? A palavra libertário, e depois se assumindo realmente anarquismo. E é interessante, ele está abordando aqui no finalzinho do trecho, né? Que esse socialismo ele vem ventilado e reformulado após frustrações de outras revoluções e de outras experiências, né? Então a gente tem
todo um argumento e uma justificativa revolucionária da Revolução Francesa, a qual os trabalhadores, a plebe, ela não foi contemplada por completo, né? Não foi atingida, ela participou do processo, né? Ela teve a sua voz, né, ecoada, mas ela não conseguiu atingir as suas demandas. Depois, na França, a gente teve 1830, 1840 também, que foram duas revoluções na França que não rolou, né? A contemplação da Câmara Trabalhadora, toda a Primavera dos Povos, né, que são revoltas populares por toda a Europa, também não aconteceu nada. Então, esse socialismo vem ventilado nesse sentimento. Olha, o que se está falando como liberdade tem um propósito, uma finalidade, que não é liberdade para nós, é liberdade para a burguesia, né? Enfim, vamos seguir. A Associação Internacional dos Trabalhadores fez esta declaração de guerra em 1864. O Manifesto Comunista de Marx e Engels, escrito já em 1848, foi seu intérprete. Perfeito. A Comuna de Paris, em 1871, foi a vulgarização heróica, sublime propaganda pelo fato, da ideia socialista. Aqui eu discordo um pouco do Fabre, a história avançou muito mais. Sabemos que não foi só ação direta e espontaneísmo, se era propagandado há muito tempo e pensado há muito tempo dentro da Internacional pelos anarquistas, né, pelos coletivistas, a tomada de assalto e do pensamento das comunas, do federalismo, né, aproveitando as ideias do federalismo do Proudhon e aí com a questão revolucionária do Bakunin, né. Marx nunca foi expressivo na Primeira Internacional. Depois de 1871, no seio da Internacional, que já havia conquistado para o socialismo o direito da cidadania entre as ciências econômicas e sociais, nos congressos memoráveis que foram verdadeiros laboratórios de ideias, o problema da liberdade fez-se sentir mais fortemente e a cisão aconteceu, já que agora se tornado incompatível a permanência na mesma casca das duas tendências já adultas e opostas. Mikhail Bakunin e Karl Marx, dois colossos, sintetizavam a contenda de ideias e métodos entre os socialismos autoritários e socialismo libertário, ou anarquista. Eu não sei se assalta aí, Sal, se você tiver, tô lendo isso aqui, tô lembrando de você, lendo Negras Tormentas. Negras Tormentas, além de falar sobre a questão da Comuna de Paris com muita propriedade, ela vai te dar uma visão e uma compreensão muito legal sobre a formação da Associação Internacional dos Trabalhadores. Max Stirner oscilava entre os princípios anarquistas e a individualidade humana. Não, Max Stirner ele produziu alguma parada muito parecida com o niilismo, mas não. Max Stirner não tem nada de anarquismo ali. O que acontece é que a gente tem uma compreensão muito vulgar sobre a não dominação ou o anti-dominação que o anarquismo se põe, né? Só que esse anti-dominação, esse anti-autoritarismo que o anarquismo se coloca, ele tem instrumentos sociológicos para combater, que é o materialismo histórico, que é enxergar a sociedade, conceber a sociedade, entender, né, e constatar que a sociedade é dividida por classes. Desde então, os dois socialismos caminharam separados, cada um por sua via, ajudando-se, por vezes, como aliados, mas vezes combatendo-se severamente, cada um pretendendo para si a posse da verdade e do segredo da Revolução Social. Não cabe aqui examinar qual tinha maior razão, concordo plenamente. Deste modo, a anarquia, conforme apareceu no mundo pela primeira vez, foi portanto, socialista. Mesmo Proudhon, que pode dizer-se tinha um pé no socialismo utópico e outro no socialismo que hoje se costuma chamar científico, nunca desacompanhou o seu conceito anarquista da organização social, do conceito socialista de negação da propriedade individual. A propriedade é um roubo. Esta verdade, em vestes de paradoxo, já lançada por Brissot durante a tempestade da Revolução Francesa. Foi ele, Proudhon, que reafirma por sua conta e a tornou popular. Então ele está retomando aqui o Fabre está retomando todo o histórico do pensamento anarquista, socialista, que vai chegar à sua síntese, né? À sua forma.
Mikhail Bakunin, que não tem as incoerências de Proudhon e é quem primeiro apresenta a teoria anarquista como um todo orgânico, foi, antes de tudo, um socialista. Sim, ele era coletivista. Aliás, o Bakunin, e isso está no meu último vídeo que eu postei, Bakunin e os demais coletivistas da Associação Internacional dos Trabalhadores custaram a pegar a palavra anarquia para si, se apropriar da palavra anarquia. Demorou um tempo ainda, né, uma década mais ou menos, para isso acontecer. Porque a palavra anarquia proferida por Proudhon ainda tinha um tom de negação de algo, né, de um protesto, de algo contracorrente, contracultural, de subversivo, mas no sentido destruidor da palavra. Nos seus opúsculos, livros e artigos, é sobretudo de socialismo que se fala, de propriedade coletiva, sim, coletivista. E, aliás, a palavra anarquia raramente é nomeada. Ah lá, viu, Sal? Ó. E, aliás, a palavra anarquia raramente é nomeada. Ele vai falar sobre a questão organizativa, que é sindicalismo revolucionário, e ele vai falar sobre socialismo revolucionário ou coletivismo. Socialista em economia, a ponto de ser, de certo modo, marxista. Ele discordava dos marxistas na forma de organização política de futura sociedade socialista, e, enquanto isso, também na forma de organização das forças socialistas em luta, nos métodos. Perfeito, é isso. É basicamente isso que vai compor o anarquismo. Por muito tempo na Europa Latina, enquanto não surgiu o Partido Social Democrata, os anarquistas que se davam a conhecer na sua propaganda chamavam-se simplesmente socialistas. Carlo Cafiero, anarquista, foi o primeiro a vulgarizar na Itália o Capital, de Marx. Um opúsculo de Enrico Malatesta, Entre os Camponeses, o melhor opúsculo de propaganda anarquista, alguma vez escrito, já escrito, né? Saiu a primeira vez com o subtítulo Propaganda Socialista. E todo ele não é senão uma crítica da organização individualista da propriedade. De resto, toda a sociologia anarquista, até há pouco tempo, estava impregnada de marxismo, de seus erros, assim como das suas verdades. E possivelmente não houve marxistas mais coerentes com a doutrina do mestre do que os anarquistas, os quais devem alguns conceitos mais catastróficos, abandonados hoje pela maioria, precisamente as ideias catastróficas de Marx. A ideia da liberdade individual, da autonomia dos indivíduos, dos grupos, das associações e das comunas na Federação Internacional dos Povos nunca esteve desacompanhada na doutrina dos anarquistas militantes, do princípio de solidariedade, do apoio mútuo, da cooperação, como de resto o dizem as próprias palavras, grupos, associações, federações. E conservou sempre o significado eminentemente socialista que lhe atribuía Bakunin, quando, em oposição à centralização de poderes desejada por Marx, ele falava em federalismo. O Bakunin era um socialista, só que ele tinha divergências com Marx, é isso. E que, do ponto de vista econômico, ele concordava muito com Marx, né? A sociedade é dividida por classes, existe a questão da mais-valia, os meios de produção são de propriedade da burguesia. Seguindo, falaram no comunismo anarquista e que o anarquismo foi aceite sobre novo nome. Os próprios sociais-democratas admitem que o comunismo é uma forma mais evoluída do socialismo do que o coletivismo. Não era Karl Marx o comunista? Há uma provocação aí. Não, Marx não era comunista. Marx era um coletivista. Eu creio que os anarquistas foram, aliás, um pouco dogmático demais na defesa do comunismo, ao passo que deveriam ter considerado que o importante era assegurar ao proletário a liberdade de organizar a seu modo a propriedade, no rescaldo da Revolução, depois de ter arrancado... Presta atenção nisso, galera, isso aqui é importante, ó. Vou repetir essa frase. Eu creio que os anarquistas... Nossa, passando baixo o avião aqui. Eu creio que os anarquistas foram, aliás, um pouco dogmáticos demais na defesa do comunismo, ao passo que deveriam ter considerado que o importante era assegurar ao proletário
a liberdade de organizar a seu modo, a propriedade no rescaldo da revolução, depois de ter arrancado o monopólio capitalista. E aí? Anarquismo tem ou não tem transição? Sacaram? Eu sou comunista, mas acho que não se deve ser demasiado exclusivista nesta teoria sobre o modo como organizaremos a propriedade, o modo de a socializar. O importante é poder socializá-la, e isto é socialismo. E socializá-la à nossa maneira. E esta é a anarquia. Mano, o Fábio é muito foda. Por isso, muitos anarquistas hoje, sendo comunistas, gostam mais de se chamar de socialistas anarquistas. Há cerca de 1890, não havia nenhum anarquista que não concebesse a anarquia diferentemente de uma especial estrutura de organização socialista. A liberdade de um cidadão começa onde termina a liberdade do outro cidadão, reafirmava Peter Kropotkin. Olha só, no processo de Lyon de 1882. Perfeito. E o rebelesianismo faz o que queres. Faz o que queres. Era entendido sempre no sentido de ego-altruísmo, na liberdade própria completa pela liberdade dos outros, do bem-estar dos outros necessários ao bem-estar próprio. Numa palavra, no nosso sentido de solidariedade. Só depois de 1891 apareceu no mundo anarquista, o individualismo, infiltrando-se, direi quase sorrateiramente, mas nunca conseguindo conquistar mais do que poucas individualidades isoladas, e não conseguindo de modo algum ser aceite nem pela ciência sociológica, nem pela inteligência, já não mais descurável e não mais obtusa das massas. O que ele está querendo dizer aqui? Houve um momento muito específico, fragmentado no anarquismo, de ações individuais. Aquele período da propaganda pelo fato, do Ravachol, do assassinato do presidente francês, né, dos atentados da propaganda pelo fato, houveram esses momentos. Da questão daquele anarquista ligado à figura do ladrão, né, do subversivo. Houve, mas num período muito curto, que não colou na imagem da população, da classe trabalhadora em si, já organizada, dentro dos sindicatos, entende? Então, essa imagem desse anarquista, né, do que se entende com anarquista, é a vulgarização da propaganda anti-anarquismo, antissocialismo, anticomunismo, mas não de fato em si compõe o anarquismo. Foi um período muito específico, um momento. Agora vamos falar aqui, Max Stirner foi desenterrado das bibliotecas poerentas e este filósofo paradoxal voltou à luz e obteve as honras dos maiores genuínos acerca dos 50 anos depois, por mérito, sobretudo, de artistas e literatos que nele encontraram interpretada a rebelião contra os velhos dogmas e a tirania da sociedade atual. Uma sociedade de gansos e serpentes, em que suas aspirações são frustradas ou encontram obstáculo e que por isso suscita neles mais do que o desejo humano de a transformar e converter. O desejo individualista e egoísta de a ignorar e desprezar do alto de suas fantasias literárias e artísticas. Pegou onde ele está atacando o Stirner? Ele está falando assim, olha, o fato de você entender que a sociedade é opressora, né, não concebe você ser um anarquista. Vamos lá, seguindo. Quem sabe se nesse desprezo não está também adormecida e inconsciente uma pontinha de desejo de dominação e privilégio, concordo. Uma tendência de substituir a tirania do Estado, do padre e do patrão, pela tirania dos intelectuais. Sigamos. A preocupação máxima com o eu, que não é acompanhada do sentimento de solidariedade, deixa desconfiados os anarquistas socialistas. Nós que somos a massa e que não queremos sobre nós nenhuma tirania. Porque assim, é muito pequeno burguês, é muito professoral você falar sobre questões individuais, sendo que a nossa sociedade ela é composta por precarizações de determinados indivíduos coletivamente, né? Traduzindo, é muito bonito você falar que a sociedade te oprime a não
expressar sua arte, né, pós-moderna num muro e que você é anarquista por causa disso, sendo que, em prática, a gente precisa ter posicionamentos e práticas efetivas para combater miséria e alienação política, né? Proporcionar autonomia para quem é oprimido nesse sentido, tá bom? Justificada ou não esta nossa desconfiança, entretanto, constatamos isto. Até recentemente, o individualismo stirneriano era até ignorado entre os anarquistas, que isto desmente a paternidade de Max Stirner no movimento anarquista contemporâneo, afirmada, mas não demonstrada por Georg Plekhanov, Ettore Zoccoli e outros. É mais do que evidente. E agora, examinemos qual é a influência de Max Stirner no seio do anarquismo. Influência esta póstuma. E constatemos assim melhor o equívoco, de boa ou má fé, não importa, em que caíram aqueles que veem na anarquia nada mais do que o triunfo do individualismo, o exagero, de dizê-lo como Felipe Turati, do individualismo burguês. E vejamos também qual é a ligação da teoria stirneriana com aquela que informa o movimento anarquista, porque em muitas partes uma parece combinar com a outra, quando pelo contrário, são, Cyber, são extremamente contraditórias. E veremos como são contraditórias. Os anarquistas, no completo significado da palavra, todos que combatem, nomeadamente, a tripla manifestação da autoridade coerciva, na pessoa do padre, do patrão e do carabineiro, ele está falando então da questão cultural, econômica e política, tá? Muitas vezes encontram o seu lado como aliados, muitos que, embora não aprovando todo o conceito negativo do anarquismo, nele encontram uma ótima arma para se defenderem, e a defesa depressa se torna ofensa contra a manifestação de autoridades que mais lhe ofendem. E o que ele está falando aqui em relação a caminhos juntos e tudo mais, ele está falando que necessariamente determinado de algumas questões e questionamentos, né, de contradições dentro da sociedade, anarquistas, socialistas, conservadores, liberais podem ter o mesmo posicionamento, né? Não têm os mesmos fins, mas se encontram na mesma posição. Por exemplo, vamos lá, eleições passadas, né? Muitos anarquistas votaram, sendo que o voto eleitoral e o processo eleitoral não é um posicionamento, historicamente, né? Não é um posicionamento adotado pelos anarquistas. Mas devido à ameaça dessa ultradireita, né? Essa extrema direita, né? A galera votou. Entende? Mas isso não quer dizer... Então se encontravam no mesmo local. Vamos lá, seguindo. A rebelião dos anarquistas, que pretendem demolir nas suas bases as instruções sociais que hoje são o fundamento da sociedade. Logicamente, ataca também no campo intelectual, artístico e moral, sem qualquer respeito, todos esses princípios sagrados que se formam em torno das instituições burguesas e autoritárias que se depositam como uma crosta em sua defesa. Nesta luta, que é sobretudo de ordem moral, na parte demolidora e não na reconstrutora, os anarquistas têm por aliados os individualistas stirnerianos. Perfeito. Vamos colocar outro posicionamento aqui interessante? Vamos tentar fazer uma transposição para os dias de hoje? Sei lá, vamos pegar um cara que tem uma bagagem de pensamento pós-moderno, tipo Derrida, Deleuze, Foucault, né? E aí esse cara vai concordar muito com a gente anarquista, né? Em relação ao papel das instituições, em relação dessa reprodução do individualismo exacerbado, tal. Vai concordar. Esse cara vai concordar nessa denúncia. Mas em relação à prática, ele vai discordar. Então, na parte destruidora deste mundo que nós nesse mundo que nós existimos, né? Foucaultianos, Deleuzianos, derridarianos, né? Stirnerianos, Nietzscheanos, essa galera concorda. Esse marxismo mais ocidental, mais acadêmico, concorda, né? Agora, no posicionamento da prática,
de uma reconstrução de uma sociedade futura? Não. Então aqui a gente já consegue quebrar de vez esse Stirner anarquista, esse individualista anarquista, né? Porque na verdade é o posicionamento dele em si mesmo, né? Ignorando as demais condutas, que é a subversão. Ou seja, é só uma parte do anarquismo. Né? Aliás, nem assim, um terço, nem todo ele é. Se é que é anarquismo. Né? Mas cadê a parte da sociedade futura, da militância para a transformação dessa sociedade? Cadê o federalismo? Cadê a comuna? Né? Cadê as propostas de autogerenciamento, autogeridas? Né? Então, é nesse sentido. Cadê? Então, quando essa galera colar e falar assim, não, tô ligado, mano, eu sou anarquista também, eu leio Stirner, leio Foucault e tal, falo, não, parça, tá, respeito, pô, da hora, massa, mas anarquismo não é isso, com todo respeito. E isso também elimina, galera, vamos lá, isso aqui elimina também essa incompreensão errônea do anarquismo com várias tipologias, né? Não é porque um autor, né, abraçado por um anarquista, vai delinear uma corrente do anarquismo. Tipo, anarco isso, anarco aquilo. Não. Por exemplo, vamos pegar o Zirzan, né, que é um primitivista. Eu adoro pegar o exemplo do Zirzan, do John Zizer, né, que é um primitivista. O anarco-primitivismo. Pô, você tem 2 autores para falar sobre primitivismo e você vai falar sobre a questão da opressão da humanidade do modo antropoceno em relação à natureza. Tudo bem, perfeito. Mas o que é a sociedade futura pro Zirzan? Não é o socialismo. Entende? Aliás, beira muito fascismo. E aí, por exemplo, a Judith Butler, para a teoria queer, ela vai falar sobre a questão opressora heteronormativa. Mas o fato dela ter essa posição e essa teoria não compõe ela anarquista. Eu tenho isso no exemplo de um vídeo meu. Né? Acho que o segundo vídeo sobre anarquia, a palavra e a ideologia, né? dessa série nova que eu tô soltando. Então, não compõe anarquismo. Não tem a prática social. Né? Não tem federalismo, não tem o comunismo, não tem as organizações, não tem a proposta de autogestão. Então, isso elimina muito o anarco isso, anarco aquilo. Anarquismo, é um só. E outra, se a gente for pesquisar nos clássicos, no pensamento clássico do anarquismo, nas primeiras décadas do anarquismo, a gente já tem pensadores dentro da tradição anarquista pensando essas coisas. Porque a dimensão de classe do anarquismo é mais abrangente que a do marxismo. Não tem determinação econômica. É uma determinação de não dominação, dentro de estruturantes ou de condições estruturais de uma sociedade que vai te dominar ou pela política, ou pela economia, ou pela cultura. Então, por exemplo, você tem um Daniel Guérin. Né? O que o Guérin era? Um homossexual. Em plena década de 20 e 30, um anarquista francês. E o que ele vai falar? Ele vai falar sobre isso. Né? Assumidamente, ele vai falar sobre isso. Você tem, em relação à ecologia, a gente tem o Élisée Reclus. Em relação a identidade do corpo e tudo mais, né? Em relação a gênero. Pô, você tem muita coisa que a Emma Goldman produziu que dá conta de responder isso. E que tinha um debate muito legal com a Lucy Parsons. Pô, mas será que a gente tem que partir por isso? Né? Exatamente por aí? Ou a gente pode também, né, e primeiramente falar sobre classe? Tinha um debate muito legal entre a Parsons e a Emma Goldman. Então, dentro da tradição anarquista, já havia essas conversas. Entende? Então, para que a intensificação de um ismo para compor o anarquismo? Não tem necessidade. É definir algo pelo que tem de comum e não pelo conjunto. Perfeito, exato. Exato, perfeito. Vamos seguir então? Prosseguindo. Vambora. Nesta luta, que é sobretudo de ordem moral, na parte demolidora e não na construtora, os anarquistas têm por aliado os individualistas stirnerianos. Há de dizê-los desde já, aliados formidáveis com um punho de ferro. E é talvez o seu ardor ideológico de demolição
que os faz passar por anarquistas propriamente ditos, especialmente aos olhos de quem no anarquista vê antes o nihilista, o destrutor, o violento ou não, e não nota o idealista, o reconstrutor. O stirneriano não se preocupa com a reconstrução. Ele sente-se oprimido, prosta sobre um monte de instituições pesadas, uma avalanche de preconceitos, convenções, costumes, e quer disso libertar-se, e proclama o direito do indivíduo de não ser sacrificado à comunidade, que especialmente hoje constitui o meio com que a opressão geral é imposta. Quer ter direito do exercício do próprio pensamento, das suas faculdades, e desfrutar a vida como toda a força do seu cérebro e dos seus músculos. Agora, eu vou ler esse parágrafo de novo, galera, né? O posicionamento comum stirneriano no começo da década de 10, né, do século 20. Né? Olha só o que o stirneriano pensava como prática. Ele sente-se oprimido, prostrado sobre um monte de instituições pesadas, uma avalanche de preconceitos, convenções, costumes, e quer disso libertar-se, e proclama o direito do indivíduo de não ser sacrificado à comunidade, que especialmente hoje constitui o meio com que a opressão geral é imposta. Quer ter direito ao exercício do próprio pensamento, das suas faculdades, e desfrutar da vida com toda a força do seu cérebro e dos seus músculos. Isso lembra outro tipo de posicionamento e pensamento. Quem chuta? Qual tipo de outra ideologia que também aborda sobre isso? Tem essas prioridades. Exato, é liberalismo. Onde esse pensamento ele contempla o anarquismo. A gente já matou o texto aqui. Entendeu? A gente já matou um argumento, né? E uma abordagem em relação aos individualistas, né? Cara, você pega Spooner. Mano, olha quem vai conclamar Spooner como pensador. Os ANCAPs. Entendeu? Não consegue. Por quê? Porque flerta muito forte com essa questão individualista, quase intransigente, né? Acima do coletivo. Ultraliberalismo? Sim, liberalismo, ultraliberalismo, perfeito. Então, stirnerianos, individualistas, né, que se dizem anarco-individualistas, na verdade não são. Na verdade estão dando um tiro no pé. Na verdade estão reforçando determinados pensamentos que são reproduzidos desde da existência do liberalismo. Do liberalismo até do século XIX, né, contemporâneo. Então é nesse sentido. Né? É por isso que o anarquismo não compõe, é por isso que anarco-individualismo é errôneo. Né? É por isso que o anarquismo não compõe o pensamento de Stirner, não compõe o pensamento de Nietzsche. Entendeu? Não compõe. O anarquismo ele tem uma sociologia própria. Você poderia usar determinados pensadores para auxiliar a sua leitura, composição, erudição e até a sua prática enquanto anarquista? Sim, mas essa leitura não te faz anarquista. Essa leitura te faz um cara mais incisivo para enxergar determinadas coisas. Vamos seguir, bora lá. Assim, com a crítica audaz, combate toda a instituição que estorva qualquer direito seu. E até aqui estamos de acordo, já que também nós, anarquistas, reivindicamos para o indivíduo os mesmos direitos, por conseguinte, combatemos as mesmas instituições. Perfeito. Mas o individualista fica por aqui. Não sai da consideração do seu eu. No máximo diz, cada um que se arranje. E quando todos fizerem como eu, todos serão livres. Quer libertar-se a si mesmo, mas não se preocupa com os outros, a não ser na medida em que estes limitem ou possam limitar o seu direito. Por isso, 3/4 de problema social escapam à sua atenção. E acontece que, de premissas assim, tão limitadas, se podem extrair as consequências mais diversas e contraditórias, as mais revolucionárias e também as mais conservadoras. Frequentemente, mais estas do que aquelas. Concordo plenamente. Você fica muito mais tendencioso a um reacionarismo ou a um conservadorismo, né? Que eu acho que o Fabri está falando nesse sentido, do que de fato um posicionamento revolucionário, transformador de uma sociedade futura, né?
Mas o individualismo puro, um dos agentes do progresso em arte e literatura, não deve ser transportado para a sociologia. O individualismo em economia tem como resultante o privilégio da propriedade. Olha lá. A concorrência dos interesses. O capitalismo numa palavra. O homo et homini lupus, de Hobbes. O homem é o lobo do homem. Os individualistas anarquistas da escola de Max Stirner, aqueles da doutrina stirneriana, quiseram extrair consequências em matéria econômica, como John Henry Mackay, Benjamin Tucker, o primeiro a expor as suas ideias num livro muito conhecido, Anarchist, e o segundo faz-lhe propaganda com uma pequena revista de língua inglesa, em Nova York, a Liberty. São autênticos economistas burgueses liberais que dariam a mão ao nosso Pantaleone, a Vilfredo Pareto e aos jovens monarcas conservadores liberais, etc., como Giovanni Borelli. Mano, que lindo. A teoria stirneriana, no fundo, é reacionária. Há nela rebeldia, mas é mais rebeldia contra o povo do que contra o tirano, mais contra os direitos das multidões do que contra os privilégios de um só. E, embora combata o privilégio, não é para o abolir, mas mais para o substituir por outros privilégios de outros privilegiados. Pelo menos, é esta, em última análise, a consequência lógica que se chega a partir das premissas individualistas, queiram ou não aqueles que tais premissas colocaram. A anarquia é, ao invés de negação de todas as arquias, para todos, tanto do ponto de vista quanto de muitos como um só, do indivíduo como do povo. É a abolição da autoridade em todas as suas manifestações coercitivas e violentas, do governo sobre o súbito, do senhor sobre o servo, do padre sobre o crente e, mais abstratamente, a lei escrita sobre os associados que não a quiseram e não a aprovam. Por isso, não combatem, como fazem os individualistas, a sociedade, mas procuram um equilíbrio entre esta e o indivíduo perfeito. E estudando, perceberão que existe uma sociedade não porque existe uma autoridade, mas apesar desta, e que uma sociedade verdadeira, a sociedade leal entre iguais, ainda não existe porque a liberdade e a igualdade existe só de nome, e falta o fato. Por isso não combatem, como fazem os individualistas, a sociedade, mas procuram um equilíbrio entre esta e o indivíduo. Fechou? A sociedade verdadeira não existirá enquanto o seu seio, o indivíduo, não for autônomo. E a autonomia do indivíduo na sociedade só será possível quando esta for coordenada segundo o princípio vital, sem o qual o mundo humano seria extinto e que nenhuma prepotência jamais pode, durante séculos, sufocar. O princípio de solidariedade, lei natural como a gravitação universal, de quem nem é um só átomo se poderia subtrair, sem fazer o universo entrar no caos lendário. Lindo texto. E aqui ele está se referindo provavelmente ao Kropotkin do apoio mútuo. Né? É isso. Amei ler esse texto com vocês. Foi muito bom, foi muito bom. Mas muito obrigado a todos. Valeu. E se você chegou até aqui, eu peço que você curta, republique, compartilhe, siga o História Anarquista. É importante para a manutenção do projeto. Também vou, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui embaixo, deixar os links e as referências para a produção desse vídeo, para o seu aprofundamento de estudo e pesquisa. Considere também a possibilidade de apoiar o História Anarquista financeiramente. O História Anarquista conta com um Pix, qualquer quantia, qualquer momento é de grande ajuda. É isso, valeu, falou e sem deuses, sem mestres. Marnopchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.